Fala contador, fala contadora, você quer crescer como empresário da contabilidade? Quer aumentar seu faturamento, ter mais lucros, viver do teu negócio contábil? Então eu convido você a assistir esse podcast porque eu vou entrevistar um grande empreendedor contábil que eu tenho a sorte de ter como sócio. Quero chamar aqui o Glauber Machado. Como é que você está, meu amigo? Beleza? E aí, Pedrão? Tudo beleza, graças a Deus. Bom, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Tantos anos juntos, né, cara? Primeiro podcast que a gente grava, né? Privilégio, né? Primeiro podcast com você. A gente se fala quase sempre, né? Mas parar para gravar um conteúdo para essa audiência maravilhosa que é os contadores, consultores, é a primeira vez que eu paro com você. É a primeira vez que a gente faz o podcast. E numa data muito especial, que hoje é aniversário do Glauber. Ele está aqui no dia de aniversário dele, fez questão de estar aqui hoje. E eu quero que você fique com esse presente, que é conhecer a jornada do Glauber e também tirar lições importantes para você ter sucesso como empresário contábil. Então, meu amigo, já quero começar te perguntando, de onde veio a ideia de você virar contador? Como é que foi teu começo? Pô, legal, Pedrão. Vamos lá. Antes de ser contador, eu tive algumas passagens aí, mas quem sou eu? Eu sou Glauber Machado, tenho 50 anos, dia 13 de janeiro de 75, sou capixaba, nascido e criado aqui no Espírito Santo. Sou casado com Tatiana Novaes e tenho uma filha, Júlia, de 19 anos. Moro hoje em Vila Velha, né, onde eu empreendo. Então, uma coisa que eu sempre quis, né, nesse projeto de ser empresário contábil, eu queria ter uma qualidade de vida. E minha primeira qualidade de vida era almoçar em casa. Olha só. Por quê? Porque eu tive uma jornada igual a maioria dos brasileiros, né? Sai cedo e chega tarde. Contador, então, para mim era comum isso. Mas como que eu comecei nessa jornada, Pedrão? Eu morava em Linhares, estudava, trabalhava com cobrança, sempre trabalhando CLT. Fico desempregado lá em Linhares e abre uma oportunidade de eu ir para Afonso Cláudio, que minha irmã e minha avó moravam lá em Afonso Cláudio. Então, outra cidade do interior do Espírito Santo. Você sai do norte do Espírito Santo e vai para o sul serrano do Espírito Santo. Morava perto da... Linhares não é praia. Linhares tem uma praia, mas não é praia. Mas é uma cidade de BR, assim, né? Interior. E eu vou para o sul serrano, uma outra criação, um pouco mais fria, uma cidade no interior chamada Afonso Cláudio. E lá eu comecei a... Olha só, eu fui trabalhar na política, ser cabo eleitoral... E lá, olha, eu tive a oportunidade de conhecer bastante gente na política, né? Que você sai conhecendo. Então, uma pessoa que vem de outra cidade no interior e comecei já na política conhecendo bastante gente. Acabou a política, eu falei assim, o que eu faço agora? E apareceu uma oportunidade de empreender em Afonso Cláudio, ter um bar e um restaurante no centro da cidade. E eu não perdi a oportunidade, não tinha um dinheiro, tinha coragem e vontade de trabalhar. E aí eu peguei um dinheiro emprestado para montar esse bar. Eu e minha irmã empreendemos, começamos bem, restaurante, tudo. Faliu esse bar. Caraca. Não consegui honrar. Não é que eu não consegui. A dívida eu paguei, mas eu não tive lucro nenhum. O que eu tive foi aprendizado. Dali, eu e minha irmã, cada um foi para um lugar e eu empreendi como vendedor de roupa porta em porta. Ou seja, continuou na jornada do empreendedorismo. Não parei. Acabou num dia, no outro eu já estava no empreendedorismo. Adquiri uma maquininha, minha mãe me ajudou a comprar uma máquina na época, né, de prensa de roupa. Ah, sim. Eu falei, cara, vou fazer dinheiro com isso, qualquer coisa. E dali, nesse empreendimento de empreender, de bater porta em porta, eu conheci um escritório de contabilidade onde quem trabalhava lá não tinha nem tempo de comprar roupa fora. E aí eu comecei a fazer roupa para esse escritório, algumas encomendas, e depois de um tempo de confiança ali, vendendo e recebendo, né, que eu vendia, mas recebia na fichinha lá, no crediário, comprar depois. A pessoa me falou que tinha uma oportunidade de trabalhar no escritório de contabilidade no interior. E aí eu falei, quanto que ganhava? Aí eu falou lá, X reais, pô, trabalhar no ar-condicionado, escrevendo, e não tem que ficar porta em porta ainda vendendo e tendo que receber, eu optei por estar ali. E eu comecei escriturando o livro, cara. Quando eu entrei no escritório, que me entregaram aquele livro de entrada, inventário, entrada e saída, né? E tinha que pegar a nota fiscal e escrever a nota toda de novo no livro. NCM para NCM. NCM, descrição, unidade, preço, valor unitário e tudo.
Mas eu fui ali. Então você já entrou pro setor fiscal? Então, não era um fiscal, né? É meio que um almoxarifado, um escritório. Não era, você não é uma apuração. Então tinha um outro setor que pegava só para recolher esses dados? Só para escrever esses dados. Caraca. E por que eu fui, né? Por isso porque até hoje eu tenho a letra caixa alta, legível. Você já está qualificado para ele. Cara, mas aí quando eu entrei no escritório, Pedrão, foi bem legal. Que ali eu vi o seguinte, primeira coisa, quando eu entro, é bem legal isso. Eu tenho um perfil que eu não sei fazer meia coisa. Então, quando eu pego um negócio para fazer, eu faço além do que foi me contratado, porque eu sempre tive a ideia de ir além. Por mais que eu não tinha muito conhecimento, mas eu acho que esse conhecimento se adquire à prática, indo todo dia, estudando, correndo atrás. Antes não tinha tanto acesso à internet. Hoje já é mais rápido você aprender isso. Mas aí, quando eu cheguei no escritório, tinha pessoas que trabalhavam no escritório há mais de 10, 15, 20 anos no mesma função, no mesmo departamento. E eu falei assim, cara, se for para isso, eu não quero continuar, não. Aí eu perguntei, né? Depois de uns meses, não era nem ano, eu perguntei assim pro pessoal do escritório, cara, como que eu faço para sentar lá do lado do contador? Porque eu vi o contador com a sala dele, grande, com a mesa grande, tudo bem separadinho, e os clientes iam direto para ele, né? Muito raro ia para a operação ali conversar com a gente. Então, eles falaram assim, você tem que aprender débito e crédito. Eu falei assim, cara, como que aprende débito e crédito? Partilha dobrada que eles falaram. Então, eu via que o departamento fiscal tinha gente que não tinha interesse de estar lá. Eu não sei, acho que por escolha ou por opção, mas eu não. Eu queria estar lá fechando balanço. Por que eu queria isso? Porque eu falei assim, cara, não dá para ficar aqui. O que eu fiz? Então, eles falaram, você tem que primeiro estudar. E aí, Papai do Céu foi tão generoso que lá em Afonso Cláudio eu casei. A minha esposa era tia da diretora da Escola de Técnica de Contabilidade. E eu consegui entrar no curso técnico de contabilidade, junto com essa mesma oportunidade de entrar no escritório. E aí eu fui ser técnico de contabilidade, me formei e já, como técnico eu já podia assinar, né? E eu falei assim, agora eu tenho que chegar lá para fechar o balanço. E eu fui passando departamento pessoal, entrei na escrituração, entrei no fiscal. E o fiscal eu gostava porque eu pegava aquele regulamento do ICMS, eu levava ele para casa. Coisa boa. Para estudar ele, porque tinha que ser o melhor naquele departamento, né? Então, o que eu gostava muito, que é muito legal. Quando eu estava no fiscal, o cliente ele não entrega as notas. Não sei hoje, né? Mas hoje você não precisa, você tem que pegar, né, a nota lá. Mas antes era um absurdo que eles não entregavam as notas todas para o contador, para o escritório de contabilidade. Como era a física, tinha cliente que rasgava a nota fiscal para pagar menos imposto. E aí eu falei assim, bom, eu tenho que fazer o meu serviço. E como que eu fecho? Ele tem que me mandar. Teve um caso que eu fui até o cliente, um farmacêutico, falei assim, cara, as suas notas estão me atrasando aqui o meu trabalho de apurar o seu imposto. E eu acho que você está pagando muito imposto. E aí eu fui lá, quando eu fui ver, cara, ele falou assim, então vem aqui comigo. Quando eu entrei lá na salinha do escritório que ele tinha administrativo, tinha nota fiscal pregada no quadro, tinha outra em cima do armário, tinha outra na mesa e a gaveta dele cheia. Ele não tinha organização. E aí eu fui lá e comecei a ajudar. Sabe o que eu fiz? Eu fui na papelaria, comprei uma parte daquelas plásticas de elástico e falei assim, depois que você precificar, que ele fazia um markup em cima da nota, você bota aqui nessa pastinha que eu passo. Como era caminho da minha casa para o escritório, do escritório para casa, ou eu passava de manhã ou de tarde lá. Tanto que depois ele virou meu padrinho de casamento, tá? Olha só. E aí a gente foi pegando aquele laço de confiança e eu fui ajudando ele a se organizar na parte fiscal e explicando para ele até a parte de precificação. Porque ele tinha o IPI, tinha algumas coisas na nota que tinham que ser inclusas no preço. Só que no interior ele tinha uma margem boa, então ele marcava bem o preço, né? Mas depois começou a concorrência, ele tinha que aprender. Mas, cara, essa experiência minha no fiscal foi muito legal, porque do fiscal que eu vi, já a gente analisando, o cliente, não é que ele não manda, né? Não sei aí a galera. Mas eu via que o contador não falava com o cliente. E aí, dali do interior, pensando hoje, onde a gente já chegou,
eu vi que dali eu já me incomodava com aquilo. Primeiro, eu queria fazer meu serviço bem feito. E depois eu vi que era desorganização. Bom, fiquei 7 anos nesse escritório, lá em Afonso Cláudio. Agradeço muito, porque nesse escritório eu vi que o contador, na cidade, ele também. Esse contador, ele chegou a ser vice-prefeito da cidade. E aí eu vi que o contador no interior, ele meio que é uma pessoa da sociedade, uma pessoa respeitável assim, da sociedade. Então, ele sempre estava relacionado a casamento, a festa, sempre era convidado. Então, aquele mundo ali achei bem legal, sabe? De um contador presente ali na sociedade. E como vice-prefeito, eu vi que ele escalava mais ainda o conhecimento dele. O conhecimento extrapolava o município. Então, ele pegava serviço aqui na capital, às vezes, muito. Inclusive, nós fizemos uma parceria uma vez, eu fui trabalhar na Cobra d'Água, que é uma indústria aqui do Espírito Santo, por indicação dele. Legal. Foi bem legal essa história, cara. Mas um ponto aí, Glauber, de reflexão, que fica de insight para a turma que está nos acompanhando, veja só o que é a atitude, né? Você teve a atitude de, vendo que tinha um problema lá no teu processo, você foi corrigir lá com o cliente, tendo essa iniciativa, o cliente sentiu confiança em você. Peraí, deixa eu te mostrar um pouco mais. Ele mostrou os bastidores dele, você viu que estava tudo desorganizado. Mais uma vez, você teve a atitude de você trazer organização para ele. Você trouxe um método, está aqui uma pasta, depois de você receber essa nota fiscal, você vai precificar, vai colocar aqui dentro, eu vou pegar. Olha só que bacana, é você melhorando processos dessa empresa, dessa farmácia. E aí ele passou a ter uma vida mais organizada, talvez uma vida mais tranquila, porque teve a intervenção de um contador consultivo. É isso que a gente fala hoje, né? E muitas vezes as pessoas falam, pô, Pedro, essa história de contador consultivo não é novo. Isso aí não é novo, não. Sempre existiram contadores consultivos, porque a contabilidade consultiva não está relacionada à ciência da contabilidade, que por si só ela é consultiva. Está relacionada ao comportamento do contador. Sempre houve contadores com a postura consultiva, querendo melhorar a gestão do cliente, querendo levar sucesso. A questão é que isso no passado, anteriormente, não era, entre aspas, obrigatório. Agora, com tanto de mudanças, a gente vai até falar um pouco mais sobre isso, reforma tributária, mudança de processos, isso passa a ser obrigatório. Porque se o contador não organizar o cliente, ele vai ser substituído por algum outro contador que vai organizar. Ou então vai ser substituído por uma contabilidade mais barata que vai entregar a conformidade por um preço baixo. Então, eu queria ressaltar isso para você que está nos assistindo, porque pode ser uma inspiração. Você quer ter mais resultado na vida? Faça mais que as pessoas comuns. Talvez os outros colegas lá do setor fiscal não tiveram a mesma atitude que o Glauber tinha. Muito bom, meu amigo. E como é que foi essa transição do interior para a capital? Legal. Eu trabalhei nesse escritório por 7 anos e eu consegui em 7 anos, menos que isso, né? Em 5 anos, pode botar, eu consegui fechar um balanço. Eu consegui aprender débito e crédito, aprendi a analisar, fazer uma análise de balanço e dali também ajudar a tomar decisões. Mas eu vou falar com você. Lá naquela realidade, o balanço era para o fisco. Porque, igual eu falei, rasgava a nota fiscal, não registrava tudo. Isso é uma dor que eu vejo, né, até hoje, alguns empresários, por falta dessa informação, por mais que a gente tenta usar essas informações contábeis, eu acho que o maior valor que eu vi nesse período foi a questão de ir lá conversar com eles. Eu aprendi aquilo ali. Não sabia que isso se tornar contabilidade consultiva no futuro, mas eu já fazia isso, já era incomodado com isso. Só que quando deu 7 anos, o dono desse escritório me mandou embora. Primeira vez que eu fui mandado embora de ter uma rescisão de contrato. Só que é interessante, cara. Eu fiz algumas amizades e aí eu fui trabalhar numa loja de um cliente que era do escritório, que fez a faculdade de contabilidade comigo. Só que ele tinha o pai dele tinha uma rede de lojas de eletrodoméstico e eu fui ser vendedor de eletrodoméstico depois do escritório de contabilidade. Vendi 10 vezes tudo, cara. Não tinha um que entrava lá que eu não vendia. Por falta de parcelar, de fluxo de caixa, e aí eu falava, cara, como que você consegue pagar? Aí eu consigo pagar 300, então dá para levar isso, e a prestação vai dar 300. Você consegue pagar? Aí eu ajudava ele a fechar ali e comprava. E dali eu vendi um jogo de fogão, geladeira e tudo, e depois o cara quis desfazer. Cara, eu comprei tudo nas minhas rescisões lá, e minha esposa estava fazendo o curso, se formando para sair do interior para fazer concurso público aqui na capital. Eu incentivava ela a isso.
E ela passou no concurso e aí tudo aconteceu no mesmo tempo. Eu fiquei fui mandado embora desse escritório, trabalhando numa loja e minha esposa trazendo ela para estudar aqui, ela passou no concurso. Aí eu falei, vamos juntar tudo e vamos para lá, porque eu tinha convicção no que eu sabia de contabilidade e antes tinha uma escassez, não é igual hoje, que falta alguma mão de obra, antes faltava mão de obra qualificada. Eu via, igual hoje, né? Falta, então existe. Eu falo assim, vai porque, vamos lá, vou te apoiar, você vai porque eu vou conseguir emprego na hora que eu falar. Porque o que eu aprendi aqui, o que eu faço, eu consigo trabalhar em qualquer escritório de contabilidade. E aí eu fui, cara, fui com cara e coragem, fiquei uns 4 meses desempregado, claro que desempregado, mas eu aprendi a questão do fluxo de caixa, né? Eu tinha uma reserva da rescisão e outras reservas que eu tinha. Eu falei, eu consigo me manter uns 3 meses com o que você vai receber também. Então, a gente consegue sustentar o mínimo para a gente começar na capital. Minha esposa, vamos embora. Então, a gente foi. Aí, ela começou a pegar o ritmo dela, né, trabalhando, e eu fui bater no primeiro escritório de contabilidade em Vila Velha. E aí, eu bati, ele falou assim, cara, eu estou precisando de alguém para fechar balanço. E aí Até hoje, mesmo problema, né? E aí, Pedrão, eu comecei de novo na capital, numa oportunidade. Nisso eu trabalhei numa outra loja, departamento e tudo. Fui gerente financeiro. Olha só que louco, cara. Eu trabalhava no escritório no centro da cidade. O dono daquele escritório era um garçom até. Ele tinha bastante contatos. E aí um grande cliente dele tinha um problema financeiro, que ele tinha 5 lojas de material de móveis. Ele falou assim, Glauber, você vai lá trabalhar interno para organizar o fiscal dele, nota, estoque, esse controle todo. E eu fui para lá, nessa rede de lojas de imóveis, e acabou que eu parei de fazer contabilidade. O que eu fui fazer? Organização financeira, Pedro. E ali eu vi que o contador ele tinha esse conhecimento da gestão financeira. E eu conseguia aprender, entregar aquilo que eu fui lá na esposa, organizar a parte fiscal, questão de controle de estoque, que tinha um depósito de imóveis, aí aquele controle de tira-nota, transfere mercadoria para uma para outra. Então, trouxe essa parte fiscal de conhecimento. E só que aí eu fui controlando o financeiro também, tendo a oportunidade de ajudar esse empresário. Me tornei gerente financeiro dele e contador. Para o contador, eu mandava tudo organizado já. Já era o trabalho já encaminhado. Já era, para o contador estava ótimo. Então, eu estava recebendo do escritório de contabilidade para ajudar nessa parte de fechar o balanço, porque eu já mandava a gestão financeira já organizada e digitava as coisas no sistema dele ainda. E também recebia do cliente a parte de gestão financeira, controle de venda, de recebimento. Ou seja, o que hoje a gente fala de consultoria financeira, BPO financeira, você já faz isso lá atrás. CFO, né? CFO hoje. Já era o que você fazia lá. Já fazia o CFO, né? Então, o contador ele tem muito essa bagagem, assim, esse espírito, desde que veja dessa forma. E desde que se coloque também, né? De estar com o cliente na frente do que ele precisa, organizando processos, sair um pouco dos bastidores da coisa de apurar os impostos apenas, obrigações acessórias. A gente se conheceu uma parte, a gente vai chegar na nossa história, né? Mas o que eu fui aprendendo eu falo bem verdade, né, para os contadores. Às vezes a gente acha por que isso acontece com a gente, né? Mas hoje, onde eu estou, eu vejo que tudo isso que eu passei me trouxe experiências. Eu fali um bar, um restaurante com minha irmã, eu vendia porta em porta, eu tive a coragem de sair do interior para a cidade sem mesmo ter um emprego certo. Mas com o que eu tinha de experiência e vontade, eu falo assim, cara, até hoje a contabilidade é carente de bons profissionais. Isso é um mar azul que a gente está vendo aí, que tem escritório precisando de bons profissionais. E foi bem legal que quando eu vim para cá, eu realmente abriu várias oportunidades. Porque quando eu não estava satisfeito no escritório, no sentido de satisfeito de que eu queria entregar um bom serviço, mas eu queria estar próximo do cliente. E aquele escritório que não me dava essa oportunidade, ou o contador não se mexia para isso, eu ia para outro escritório até eu conseguir. Bom, o que aconteceu, cara? Com essa experiência, eu fui convidado pelo contador lá de Afonso Cláudio
a trabalhar na cobra d'água, uma contabilidade interna, uma indústria que faturava mais de 8 milhões por mês, de confecção de roupa, 8 milhões de roupa, vendia para o Brasil todo. E aí nós fomos trabalhar em 4 contadores ali para sistematizar toda a operação, para controle de estoque interno e a parte de cobrança. Então, a contabilidade, a gente tinha uma cadeira exclusiva na reunião da diretoria. Então, eles começaram a entender que ter a contabilidade numa tomada de decisão era importante, porque ele falava assim, cara, se isso acontecer, a gente mexia lá dos números e falou, pode acontecer isso, isso, isso. Eu sempre gostei dessa trazer mais de uma opção, né, frente ao que está sendo apresentado. Então, você pode fazer isso, pode reduzir isso, vai perder nisso. Nessa experiência, eu falei assim, caramba, o que é, né, uma grande empresa ter 4 contadores para ajudar na tomada de decisão de um projeto, de um plano, né, para o ano seguinte, 5 anos. E a gente trazia todo esse reflexo. Mas não só isso, cara. A gente conseguiu pegar desvios de estoques, ajustes na cobrança, descontos, né, além de meta, porque tinha que vender. E cada um queria bater sua meta. E a contabilidade tinha a responsabilidade de botar os indicadores de cada departamento desse. Então, tinha as variáveis, né? Por que isso aumentou? Por que aquilo diminuiu? E isso trazia para a mesa uma discussão. Mas não era para falar que estava, você está fazendo isso, aquele. Não, era para trazer a discussão para melhorar a próxima decisão. Fazer uma boa gestão, né? Isso que você falou, Glauber, é algo que toda empresa deveria ter, né? Um conselheiro ao lado que possa olhar para os números, trazer essa análise do que os números estão dizendo, né? Esse número aqui aumentar, o que isso quer dizer? Esse número aqui, esse desconto que está acontecendo aqui, esse trabalho tanto de análise e auditoria, quanto também de tomada de decisão. Do contador sentar na mesa, como você falou, ao lado do corpo executivo e tomar decisões ou auxiliar na tomada de decisão. É a função do contador consultivo, é levar boa gestão para as empresas. E que as grandes empresas, elas já sabem desse poder há muito tempo, e as pequenas empresas no Brasil nunca tiveram esse acesso, né? Isso, por N motivos. E agora, com toda a mudança que está diante de nós, né? Com a reforma tributária vindo aí, com mudança no sistema, na forma de você apurar e pagar impostos, é o que o contador vai ter que fazer para todas as empresas. Todo empresário vai precisar de um contador do lado para definir a nova precificação, uma vez que CBS e IBS são por fora do preço, para definir como vai ser minha gestão financeira, porque se eu não tiver clareza das finanças, eu pago mais impostos, para saber de quem eu compro, para quem eu vendo. Então, é uma mudança que talvez o que está acontecendo é um resgate às origens da contabilidade. Né? Isso aí. É o tributário resgatando a origem, a essência do contador ao lado do empreendedor, ajudando na tomada de decisão. Cara, isso muito me alegra, porque, igual essa história que eu estou te contando, para mim isso era contabilidade. Sempre foi para mim. Falar assim, eu gostava de digitar. Eu não gostava de digitar nota, Tem não, algum cara. contador que gosta de digitar, gente? Coloca aí Pelo no comentário, você amor gosta de digitar. cara. Quando eu vi aquela impressora imprimindo livro para cadernar e levar na junta comercial, aquilo para mim não era trabalho. Mas eu tinha que passar por aquilo. E hoje, né, por que eu contei isso dessas experiências? Porque tudo isso me trouxe a clareza, e aí eu venho da cobra d'água, foi a rescisão que eu falei assim, caramba, eu fiz isso tudo e fui demitido por corte de gasto, um monte de coisa. E um gerente que estava lá, né, que era o meu chefe, ele falou assim, e eu falei, caramba, a gente se dedicou tanto a você demitido. E o meu chefe falou, ele recebeu a ordem de cima para baixo que tinha que cortar e tinha lá umas situações. E ele chega para mim, Rodrigo, ele chega para mim e fala assim, cara, entenda isso como uma oportunidade para você fazer o que você precisa fazer, porque você tem muita coisa para fazer, experiência e tudo que você ajudou a gente. Eu não entendi aquilo naquele momento. E aí eu fui empreender. E aí eu, de novo, volto para trabalhar em um escritório de contabilidade, só que eu já não fui querer ser CLT. Eu falei assim, cara, eu não vou ser mandado embora mais nunca, velho. Aí eu falei assim, agora eu vou empreender. Aí eu falei assim, cara, de vez eu querer CLT, essa segurança, por que eu não faço consultorias? E aí eu cheguei para um primo da minha esposa, Bruno Milk, e ele, inclusive, ele faz aniversário junto comigo. Caramba! A gente estava ontem lá em Afonso Cláudio, a gente se encontrou, e hoje é aniversário dele também, Legal. contador, empresário contábil aqui de Vitória.
E aí a gente conversando até sobre isso, né? Eu falei assim, Bruno, você está com um problema, que a gente falou, no balanço aí, né? Você está precisando fechar os balanços. Cara, eu vou fazer uma consultoria. Desde que eu assumo a contabilidade do seu escritório, eu vou fazer os balanços dos seus clientes. E aí ele aceitou. Só que aí eu entrei numa parceria. Me dá X% disso e eu fecho para você. Eu fico responsável. E ali, Pedrão, eu pude ver que essa parceria me trouxe um pouco mais de liberdade no sentido. Cara, se eu tenho que fechar o balanço, a informação não está qualificada, eu conheci o Conta Azul nesse escritório e eu comecei a aplicar o Conta Azul em clientes que tinham dificuldade de emitir nota, clientes que não eram organizados. Só que eu fazia isso de graça, porque eu queria entregar o resultado lá para o escritório. Mas eu chamava os clientes já desse escritório para ir lá conversar. Nisso eu também me tornei síndico do meu condomínio, nesse mesmo período. Só que eu já estava chegando perto de casa, que eu lembro que o meu objetivo, depois dessa decisão, minha filha já estava grande, já estava uns 9 anos. Falei, cara, minha filha está crescendo, eu não estou vendo. Eu falei, eu quero almoçar em casa. Esse era o objetivo. Legal. Eu já estava chegando, porque o escritório dele é perto da ponte, da terceira ponte, né, para ligar as duas cidades. E ele me deu essa oportunidade, cara. Eu comecei a fazer essa consultoria. Então, me tornei síndico. Já não tinha pouco problema, fui tornar síndico lá para resolver um problema que tinha no condomínio de falta de transparência, um monte de coisa. Falei, já sou contador, vou dar transparência nesse negócio. Mas também fazendo essa tentativa de empreender, não como CLT, mas como, cara, isso aqui eu vou ter que trabalhar e eu vou ter que entregar. E aí a gente começou ali nessa jornada, eu consegui aplicar um controle financeiro para alguns clientes pequenininhos, que era uma nota, esses PJinhas que a gente fala, que o cara prestava serviço, ia lá, pegava a nota para ir lá receber. Então comecei a controlar aquilo, daquilo passou para um outro cliente um pouquinho maior, e ali eu já fui vendo, caramba, um caminho é essa gestão financeira, e comecei a fazer isso. Cara, e no condomínio eu fiz a mesma coisa, eu peguei um condomínio que... seu pai está há muitos anos, né, Marco Aurélio? Você já viu conta de condomínio negativa? Não é legal, né, cara? Não é comum. Quando eu assumi como síndico, não tinha dinheiro e ainda tinha cheque na praça. Que coisa boa. E ali, cara, quando eu larguei esse condomínio, eu deixei 80 mil, mais ou menos, 80 e poucos mil de saldo na conta e com aplicação. Como que eu fiz essa jornada lá? Que isso tem muita conexão com o que eu venho fazendo. Então, como síndico e fazendo a consultoria, eu falei assim, cara, eu vou dar transparência aqui no condomínio também. Então, olha só que legal, eu falo isso porque eu fiz isso. Eu vi que na Assembleia, os cabecinhas brancas, né, que eram a maioria dos moradores do meu condomínio, eram pessoas mais idosas, eles quase não viam a prestação de conta. Era 12 meses em uma folha A4, com um plano de conta que a letra era pequenininha. E aí tinha que aprovar uma coisa e não conseguia aprovar porque não estava claro. Eu falei assim, perguntei, o que você quer ver? Perguntei para uma senhora que ela era ativa. Ela falou assim, eu quero ver quanto tem de saldo na conta, porque eu nunca consegui ver quanto tem de saldo. Aí eu fui lá e ampliei as contas, o saldo das contas. Peguei lá as contas, falei assim, tem isso de saldo no dia 30 de cada mês. E a outra falou assim, eu quero saber quais são as maiores despesas. Olha, isso foi legal para mim, porque eu falei assim, caramba, se você ouve o cliente... Isso é o usuário da contabilidade. Você entrega. Aí na contabilidade ele falou assim, eu quero ver quem são as maiores despesas, porque eu quero saber para onde que meu dinheiro está indo. Aí eu peguei lá, a maior despesa era folha de pagamento, né? Era escala, então o maior era os funcionários. E aí eu comecei a botar isso num PowerPoint para elas, para os síndicos. Ou seja, tirou os números da planilha e começou a colocar no modo de apresentação para ficar mais transparente. Aquilo mudou o jogo. Pensa, eu comecei a aprovar um monte de projeto. E outra Porque coisa... eles confiavam mais em você, né? Estavam tendo mais clareza. É isso aí. Não só isso, cara. Muito legal também. No condomínio... Você falou isso uma vez e eu... Caraca, muito legal isso. Eles são meus clientes e meus sócios ao mesmo tempo, né? Porque eles também têm apartamento, mas também eu tenho que atender as vontades ali por uma boa manutenção do condomínio. E ali, cara, eu conseguia ter esse jogo sem tubo, que é uma política, né? Você tem que ter ali gente que está aprovando, gente que não tem, você tem que convencê-las que é o melhor caminho. E gerenciar um negócio que não tem dinheiro, que você tem que fazer cota para receber, para depois você fazer a obra, né? Que você só faz depois que você tem dinheiro, que você não pode assumir. E aí eu fui aprendendo esse jogo, intensificando mais a relação cliente.
contador, né? Empresário, tomar decisões sem ter dinheiro às vezes. E aí, para melhor da comunidade. E aí eu conheci o Marco Aurélio, que era o administrador de condomínio, teu pai. Você sabe que essa parte eu lembro bem dessa passagem, Glauber, porque você contou o teu lado da história, né? E do meu lado, nesse momento, a gente viveu uma crise muito severa na nossa empresa de condomínios, porque a gente tinha crescido muito rápido, a gente tinha um negócio de terceirização de mão de obra na época, né? De terceirização de porteiro, auxiliar de serviços gerais, zelador. E aí a empresa tinha crescido muito nos anos anteriores, mas meu pai não fazia uma boa gestão financeira dentro de casa. A empresa passou por uma crise, perdeu alguns clientes. No que ela começou a perder cliente, começou a ter verba de rescisão, não tinha dinheiro para pagar a rescisão. Aí o saldo bancário diminuindo. E aí a gente começou a deixar impostos pendentes para atrasados, e aquele aperto, aquele sufoco. E a gente, caramba, o que está acontecendo? A gente não sabe o que está rolando, porque a gente não tinha relatórios financeiros, a gente não fazia contabilidade interna. E aí eu lembro do meu pai falando, cara, a gente precisa... precisamos mudar, precisamos de mais transparência. E ele comentou, olha, tem um síndico lá de um condomínio, era o Garça Branca, né? Garça Branca. Olha, eu lembro do condomínio até hoje. Cara, Garça Branca. Que mente, o síndico do condomínio Garça Branca, ele faz um trabalho muito legal de prestação de contas. Cara, eu acho que eu vou chamar ele para conversar. E aí eu lembro que no primeiro momento a gente teve uma certa resistência, porque a gente, não sei como é que é para você que está nos assistindo, né? Mas a gente tem um pouco de soberba, às vezes, né? De, não vou tentar resolver as coisas sozinho, eu vou fazer do meu jeito. Ou então falta de humildade. Acho que faltou humildade para a gente no primeiro momento de saber pedir ajuda. E eu lembro que o dia de pedir ajuda foi um dia muito especial para mim, no sentido negativo, que foi quando eu tive que ir lá no Banco Bradesco, na agência de Itaparica, existe até hoje essa agência, para assinar uma carta de confissão de dívida, para pegar empréstimo, para pagar 13º dos funcionários. Aquele dia que eu vi o meu nome junto num documento, dizendo que se a empresa não pagasse, eu iria pagar, aquele dia foi o dia do basta. Eu falei, cara, não dá para ser assim. Não dá para a gente ter um negócio que a gente está aqui tentando e está se endividando e não consegue ver as coisas. Aquele dia foi o dia que a gente decidiu pedir ajuda. Falou, olha, a gente precisa de ajuda. E foi quando o meu pai falou, olha, eu vou chamar o Glauber para conversar. Então eu lembro bem desse período, foi um período que para mim foi muito importante, muito marcante na minha vida, porque eu vi como o ato de pedir ajuda por si só já começa a resolver o problema. Porque você se coloca numa posição mais humilde, você se coloca numa posição aberta a mudar, porque fomos nós que geramos aquilo, foi eu e meu pai, a nossa família que gerou aquilo. Então a gente precisava mudar. E pedir ajuda foi o primeiro passo. E aí veio o Glauber para trabalhar com a gente. E eu lembro bem também das primeiras reuniões, Glauber, que você foi lá e não tinha organização financeira nenhuma, né? Não tinha sistema financeiro, não tinha, era uma planilha muito louca. Como é que foi? Tu lembra do que você fez naquela época? Lembro com muito orgulho, não foi fácil. E eu vou falar com você que foi uma oportunidade. Lembra que eu falei que eu queria almoçar em casa? Nunca esqueça disso, porque isso foi o que virou a chavinha na minha vida, que eu falei assim, caramba, eu tenho que criar minha jornada, o meu negócio, eu tenho que empreender de alguma forma. Foram 3 demissões, tá, até tomar essa decisão. Mas ter uma família, ter alguém para você, alguma coisa para você botar como objetivo, cara, vou entregar isso melhor porque eu vou dar uma qualidade de vida, vou estar mais presente, vou ter condições. Acho que isso também direciona você a tomar decisões logo. Eu acho que é isso. Então, sempre quando teve a oportunidade, eu ficava com aquilo ali. Eu falei, caramba, isso vai me ajudar a conectar com aquilo que eu preciso. Quando teu pai me falou isso numa assembleia, foram 3 anos, cara, que eu perguntava para ele assim, e aí, cara? Então tinha bem mais tempo. Vocês demoraram 3 anos, cara, para ter essa coragem de sair. Pedir ajuda. Para pedir ajuda. Olha só, cara. Eu fiz essa conta um tempo atrás, até, caramba, eu assumia o síndico, não deu 3 assembleias depois, seu pai viu a apresentação, falou, pô, eu não tenho isso lá na minha empresa, cara. E aí deixa eu conversar com meu filho. Aí vocês já estavam nessa busca, né? Aí vem na mesma coisa que quando eu começo. Por que eu fui fazer balanço? Porque o balanço ele retratava o saldo das contas dos clientes. Então, ali que eu sabia como que era a história, né? Eu gosto até de o Álvaro, né? Que é um contador também amigo nosso, e ele falou uma coisa muito legal para mim uma vez, que é quando você vai fazer o imposto de renda de alguém, você não tem que a pessoa contar para você, é os documentos dela que vão contar para você. Então, assim, quando ele falou isso, ligou a chave muito legal, porque realmente a contabilidade de uma empresa também ela é contada pelos documentos. Ou é do cara desorganizado, que não faz
não tem organização financeira dos documentos, da história, ou um cara organizado que, cara, só tá precisando tomar um... E aí você fala, cara, por que esse cara tem sucesso? Você pode pegar os documentos que a história dele vai contar isso. É bem legal. Então, quando eu tive essa oportunidade, teu pai falou isso, aí ficou naquele... aquele ditado que a gente fala, aquele lenga-lenga. Eu falei, Marco, que dia que você vai? Mas eu sempre tocando o meu negócio, mas sempre ali com ele, porque olha só, eu botei na cabeça, depois que eu fui entender, né, que vocês estavam ali no centro de Vila Velha, eu falei, cara, eu tô trabalhando em Vitória, pegando ponte. Eu falei, se eu fechar a consultoria com eles, eu já tô almoçando em casa. E aí eu fiz um combinado, deu tudo certo. E quando teu pai falou assim, não sei porquê, não sei qual a conversa vocês tiveram, falei, cara, vamos começar esse projeto? Vão lá na empresa, vai lá ver para ver o que você precisa. Vocês estavam em 2 pontos, vocês tinham uma casa de um lado, da outra. Cara, eu acho que só de aluguel era um absurdo ali, né? Que era na Praia da Costa, bem localizado. Mas aí, quando eu cheguei lá, eram 2 empresas e um monte de coisa separada. Só que ali, cara, é bem legal. Quando eu tive essa oportunidade, eu falei assim, papai do céu, o senhor está encaminhando. Aí eu falei assim, eu lembro que eu estava com um projeto do balanço no escritório, lá fechando o balanço do escritório de contabilidade parceiro. Eu falei, ó, eu vou ficar um dia lá em Vila Velha para fazer uma consultoria para um grupo de empresas lá que eu já estou namorando eles tem um tempo, que tem a ver com isso, que eu quero almoçar em casa, quero ficar mais perto de casa. Como ele já sabia, né, era primo da minha esposa, já tinha contado, a gente tinha essa parceria, e aí eu aceitei. Aí teu pai aceitou, a gente foi lá, fiz uma visita, era uma vez por semana primeiro. Quando eu fui ver, não tinha, eu acho que era tinha uma planilha financeira, tinha uma empresa que fazia compra e venda de material de limpeza, outra de terceirização, e eu lembro que você era muito bom nas planilhas de terceirização. Eu tentava ser. Você tinha lá o controle de custo dos contratos, o que você não tinha? Aí depois a gente foi descobrir, né? Que era a gestão desse contrato. Não tinha um gestor de RH, não terceirização, faltava, e vocês achavam que vocês estavam controlando. Eu fui aprendendo com vocês também, tá bom? E aí, né, tinha uma outra empresa de terceirização, comércio, administrador de condomínio. E isso, compra, aluguel e venda de imóvel. Compra, venda e aluguel de imóveis. E tudo isso sem controle financeiro nenhum. Quando eu fui falar assim, vamos lá, aí primeira reunião, cadê o balanço? Não tem. Cadê o controle financeiro? Não tem. Eu falei, caramba. E aí, o que vocês têm? Aí a Mirielle, na época, né, que era quem fazia o financeiro, Glauber, eu tento aqui nessa planilha aqui. E tinha uma contadora interna também, que ela tentava fazer a parte de RH, o controle de pagamento. Esqueci o nome dela, mas esse dia eu vi ela também. E aí tinha essas coisas meio, cada um fazendo a sua. Quando eu fiz aquele diagnóstico, né? Aquele diagnóstico, aí na próxima reunião a gente foi conversar, que era uma consultoria de semanal, então a gente se via bem rápido. Você, o Saulo e outros lá, vocês passavam muito rápido, era uma dinâmica, né? Se não me engano, vocês tinham quase 300 funcionários em todo, terceirização, administradora. E tinha um faturamento até legal, cara. Eu ficava surpreendido que o faturamento de vocês, não sei se era 700 ou 800 mil, o faturamento nosso foi um dos nossos grandes problemas. Bem... O faturamento, ele iludia muita gente. E eu lembro dessa história com muita clareza, porque eu vivi isso tudo na pele, né? Toda essa crise financeira, operacional, que virou uma crise de relacionamento com meu pai também. Eu lembro disso tudo, eu era bem jovem, mas eu consigo recordar. Mas eu lembro que a questão do faturamento era um ponto. A gente viu o faturamento aumentar porque a gente conquistava mais clientes, a gente tinha terceirização de mão de obra, então eram contratos grandes de 70, 80 mil reais por mês. E a gente tinha aquela falsa sensação, se eu estou faturando mais, eu posso tirar mais dinheiro da empresa. E aí a gente ia aumentando o Prolabore. O Prolabore do meu pai, o meu Prolabore. Em algum momento meu irmão começou a trabalhar também, tinha um Prolabore. Aquilo ficou... O crescimento do faturamento induziu a gente ao erro. Porque a gente olhava para o faturamento e hoje, né, tem uma frase que fala o seguinte, faturamento é ego. O que manda é o caixa. A gente não olhava para o caixa. Por quê? Porque a gente não tinha uma boa gestão financeira. Então, eu recordo bem desse processo de ver o faturamento grande e ficar frustrado com isso. Eu senti isso. Então, quando eu tive esse desafio, e aí vem de novo, né? Toda a experiência que eu te falei que a gente passa, a gente não sabe por que passa por aquilo. Então, com aquela experiência minha, com a experiência que eu via de algumas clientes que passaram, dessa indústria que eu trabalhei, né, as decisões que chegou quase falindo, eu falei, caramba, então não é faturamento, porque faturamento tem.
Essa indústria tinha faturamento de milhões, cara. Por que não estava dando, entendeu? E justamente a mesma coisa de todos. Retirar mais dinheiro do que podia tirar. Mas de que forma? Aí nós começamos a fazer as reuniões de sócios. Você lembra disso? Isso aí, lembro. Caramba, botava os sócios todos ali e eu, como contador, nunca tinha feito reunião de sócio, cara. E ali eu tive a experiência boa, experiências, para mim, acho que o melhor das coisas é você estar aberto a essas experiências. Eu não sei fazer, mas, cara, se eu tenho a oportunidade, por que não fazer? E se eu errar, qualquer coisa que eu entregar já é melhor do que eles tinham. É isso aí, cara. Então, essa visão de fora, eu falei assim, cara, eu vou fazer uma planilha. E aí eu falei com você, que teu pai falou, cara, vocês não tem nada, vamos começar do basicão? Receita, custo, despesa, lucro. Então, a gente começou assim mesmo, tá? Aí depois eu fui abrindo, junto com a equipe, fomos identificando a restante das linhas do Excel. Mas quando eu trouxe isso, eu trouxe por empresa. Então, cada empresa com a sua receita, custo, despesa, lucro, prejuízo. E aí, nesse primeiro diagnóstico, e aí vem, que eu acho que isso que é mais importante que eu aprendi também, que aí fica para os contadores que estão assistindo a gente. O contador tem que falar. Às vezes a gente fica assim, cara, se eu falar, eu vou perder o cliente. Se eu falar, ele pode ele achar que eu estou me metendo demais. Então, assim, eu sempre tive isso como verdade. Você tem que falar. Porque se você não fala, você está deixando de passar uma oportunidade que pode mudar a vida do empresário. Eu falo, Pedro, porque até hoje, né, como empresário, e hoje à frente, né, da Marco, transformando a Marco de novo em contabilidade consultiva. E o que é contabilidade consultiva? Vem cá, cara. Deixa eu falar com você. Ó, isso aqui não está batendo, isso aqui, ó, você já está com prejuízo, ou você está com lucro, por que você não está ganhando mais dinheiro em cima disso, igual hoje mesmo, estava com a reunião comercial de um cara que fez comercial comigo há 3 anos, e hoje uma pessoa indicou ele, falando assim, conversa com um contador lá de Vila Velha. E quando ele me ligou, que ele ouviu minha voz, e falou, Marco Glauber, cara, eu já conversei com vocês há 3 anos atrás. Pô, que legal. E aí ele falou assim, você mudou minha vida, mas eu não fechei com você. Ele falou o seguinte, você me falou o seguinte, cara, eu já estava ganhando dinheiro, você falou assim, por que você não investe? Em vez de você gastar dinheiro. E aquilo ali eu comecei a aplicar dinheiro. E aí hoje ele tem uma carteira de investimento e alguns aluguéis que dá R$10.000 para ele já, por mês, de dividendos e aluguel. E ele falou, cara, eu estou como veterinário ainda, só para complementar, mas se eu não tiver serviço veterinário, eu continuo. Ah, que legal. E você me falou isso. Lá atrás, numa reunião comercial. Numa reunião comercial, nem legal. foi meu cliente. Hoje ele falou assim, cara, eu estou muito tendencioso. Mas ele é o típico brasileiro ainda, que tá procrastinando. Pô, meu pai não demorou 3 anos para te chamar? Mas você acredita que ele tá como MEI ainda, veterinário como MEI? Que a Receita Federal não ouça isso depois da regulamentação do Pix. Não falei o nome, mas existe ainda essa bem realidade. Que não tem nenhum servidor da Receita que segue a gente, sacanagem. Cara, mas isso é muito legal. Mas ele falou que como empreendedor, ele começou. Então, quando a gente sentou na mesa e olhou esse diagnóstico, das 4, 3 empresas estavam no negativo. Então, elas estavam sugando o dinheiro daquilo que realmente o empresário, vocês sabiam fazer. E eu tinha que falar isso, né? Então, eu falei assim, tá aqui, vocês têm que tomar a decisão. Isso aí é um contexto, gente. Quando o Glauber fala que eu tenho que falar com uma empresa que está dando prejuízo, às vezes é você falar de alguém, né? Olha, a unidade dessa pessoa aqui, ela não está performando. E aí tem todo o aspecto político da história. Poxa, mas o fulano é sócio, é fundador. Isso aí. Então, realmente, o que você traz para mim, Glauber, e eu revivendo isso, tem que ter coragem. Para ser contador, um contador consultivo tem que ser corajoso, tem que falar o que tem que ser dito, tem que fazer aquilo que você não fez ainda. Então, veja que o Glauber, em alguns momentos, ele falou, poxa, eu nunca tinha sido consultor e eu decidi ser consultor. Eu nunca tinha feito uma reunião de sócios, mas eu fui lá e fiz. Isso me lembra muito uma frase que eu guardo comigo há muito tempo, Glauber, que é o seguinte, a gente não precisa ser bom para começar, a gente precisa começar para ficar bom. O contador ele tende a ser muito perfeccionista, enquanto você se sentir totalmente pronto, eu não vou fazer. Cara, você nunca vai estar pronto. Você precisa fazer para se aprontar. E o Glauber teve coragem de fazer e se aprontar. E veja que você falou uma frase muito legal. Eu fui aprendendo com vocês. Você foi aprendendo, você aprende ao longo do tempo com o cliente. Você não precisa saber de tudo, porque o que você fizer para o cliente já é melhor do que ele tinha antes.
Foi outra reflexão que você trouxe. Reflexão. Se o cliente está bagunçado, cara, no financeiro, qualquer coisa que você fizer para ele já vai ser um grande upgrade, já vai ser uma grande mudança. Às vezes, um insight, como o Glauber trouxe, olha, por que você não pega o seu dinheiro e aplica? Às vezes é um insight que pode parecer simples, mas para o cliente é um chamamento. Caramba, é verdade. Por que eu não aplico o meu dinheiro? E aí você faz ele pensar numa nova ótica que ele não estava pensando antes, porque nunca teve esse direcionamento, essa palavra, né? Então, quero agradecer aí, Glauber, por essa jornada juntos, porque muito da minha vida, da minha família, foi transformada pelas suas palavras. Pelo teu ato de coragem de, vamos fazer uma reunião de sócios? Vamos. Legal. Vamos repensar as empresas? Vamos. Vamos renegociar isso aqui? Então, eu quero deixar essa mensagem para você que está nos assistindo, porque você também tem esse poder. Esse superpoder, um poder quase que mágico, ele vem de uma coisa muito simples chamada coragem. Contadores corajosos fazem, contadores covardes ficam parados, ficam para trás. Faz sentido, meu amigo? Total, cara. E hoje eu sou um entusiasta, vou botar assim, dessa posição do contador. Sempre quando a gente está nos encontros, né, Scale, o Basque, a gente está conversando com aquela turma que teve a coragem de tomar aquela decisão e, cara, eu quero fazer diferente. Quando eles falam assim, é o Glauber. E a gente conversando, eu falo assim, cara, por que você está esperando? Por que você já não pegou a frente disso? Vai lá, você não sabe fazer? Faz assim mesmo. Se eles não estão fazendo, melhor. Você vai lá e qualquer coisa que você fizer é melhor do que eles estavam não fazendo. Então, isso é legal. Então, quando eu tive essa oportunidade, que eu falo oportunidade com vocês, lembra? Aí eu já estava dentro de Vila Velha, almoçando em casa. E quando eu entro na operação de vocês e vejo o desafio de empresários, eu falei assim, caramba, mais uma vez. Eu tinha visto isso lá na grande empresa. Agora eu estou sentado com um pequeno e médio empresário dentro de uma empresa familiar que precisavam tomar uma decisão. E era difícil. Mas, assim, que não somos sócios. Já é difícil, imagina uma família tomar decisão. E ali eu fui, né? E eram 2 cariocas, né, bicho? Já fez reunião? Não sei se você já fez reunião com 2 cariocas, meu amigo. Era coisa de rachar mesmo ali a decisão. E aí trouxe... E eu acho que ali foi aonde hoje eu vejo que, cara, que experiência. Né? Por quê? Pessoas que trabalhavam muito. Teu pai, você... Teu irmão chegou depois, né? Hoje está à frente também lá, trabalhando muito. Mas que tinham que, cara, só dar uma ajustada ali. E aí, quando eu vi essa oportunidade, conectando com a minha qualidade de vida que eu queria, quando eu entro no administrador de condomínio, eu falei, caramba, tem um financeiro aqui trabalhando todo dia. Tem um jurídico aqui, tem cobrança. Eu falei, caramba, imagina o escritório de contabilidade fazendo isso. E aí, fomos construindo isso. Bom, passaram 1 ano e meio, não sei se você sabe, dessa consultoria, 1 ano e meio, a gente conseguiu ter, né? Comprou o sistema, conseguiu ter números exatos ali, mais precisos. 1 ano e meio para esse projeto. Com 1 ano e meio, aí vem o trabalho, né? Que aí... e você falou um negócio, Pedro, que é muito legal, que até hoje eu converso. Quando dá qualquer pepino ou divergências entre minha equipe e o cliente, cara, marca uma reunião. Aí eu vou lá, marco a reunião e trago ele falando assim, vou botar exemplo. Teve um cliente que falou assim, ele cancelou o e-mail e o imposto não estava chegando mais para ele. Eu falei, mãe, cancela o e-mail e não me avisa. Ei, coisa boa. E o imposto indo para ele. E aí ficou lá uns 3, 4 meses sem pagar e querendo que a gente, brigando com o nosso time, falando assim, pô, não entregou. E aí eu fui lá conversar com ele. Falei assim, vamos lá, beleza, eu vou ajustar, vou criar um atendimento cíclico, agora, a partir de agora, todo mês o meu time vai pegar, vai te enviar, só para confirmar se está chegando. Mas aí, lembra, você tem que falar o que tem que ser dito, o que você tem que falar para o empresário. Eu falei assim, olha só, você está com um problema financeiro, porque se você fica 3 meses sem pagar um imposto, depois você falar que não sabia, vem cá, eu trouxe ele. O que eu fiz com ele? Cara, eu sou empresário, eu tenho 3 empresas, eu já trabalho no ramo, eu ajudo bastante. Você conhece o Pedro, você conhece fulano, eu trago referência da área dele. E aí eu falei assim, cara, eu já dei consultoria para eles, eu tenho como te ajudar. Aí eu quis reverter, né, que ele estava insatisfeito com a entrega de alguma coisa. Geralmente eu faço uma consultoria, X reais, por um tempo, aí programa e eu entrego quanto a pagar, quanto a dever e tal. Fui lá para ele. Cara, o cara saiu da insatisfação para satisfeito. Eu entreguei mensalmente para ele e dei uma consultoria para ele. E corrigir a causa do problema, né? Porque... Que era ele. Ele, como empresário, querendo... Isso é muito legal, galera. Vocês vão... Hoje, os empresários que tem hoje, você não pode ficar pai deles, nem mãe deles.
O empresário ele necessita de educação e o contador precisa dar essa educação. Às vezes a gente quer ficar só entregando o guia e aí você não ajuda o empresário. Então, quando tiver a oportunidade de falar, eu acho assim, desculpa, eu errei, mas espera aí, você também também errou. E se você, como administrador, não corrigir isso, não vai ser só o imposto, vai ser o fornecedor, vai ser o funcionário, você vai acabar prejudicando a sua empresa. O que vai acontecer? 95% das empresas pagam imposto indevidamente, por falta de conhecimento e controle. Cara, tomar decisão, qual o preço que eu coloco e tudo, ou às vezes falta de controle e paga imposto 2 vezes com juro e multa. 95% das empresas fazem isso. 50% fecham em 5 anos. Por quê? Falta de controle, fluxo de caixa. Então, se a gente, como contador, sabe isso, onde que eu vou trabalhar contabilidade consultiva? Nisso, poxa. Isso aí. Então, quando eu vejo isso acontecendo no nosso escritório, eu não posso deixar de falar com ele. E foi isso que a gente fez com vocês, onde eu fui fazer um trabalho lá, e a gente resolveu esse problema. Só que aí você falou um negócio que é muito legal, que foi outro aprendizado. Como que eu fui convencer teu pai, que a gente estava fechado, né? Que você queria aquela mudança, aquele ajuste, mas teu pai foi quem criou tudo. Então você falou muito bem, o pai, o ego, eu criei. Teu pai foi o mais difícil para isso. Por quê? Marco, cara, tem que tomar essa decisão. Eu lembro que a gente marcava uma reunião 30 dias depois, ele falava, vou fazer. E ele não fazia, porque ele era muito coração, muito dele. E aí vem a estratégia, galera. Você tem que conhecer cada pessoa. Como que eu ia convencer o Marco Aurélio? E como ele é coração, o que eu fui? Tinha 300 funcionários. Eu lembro que na administradora eu tinha quase 60. Falei, Marco Aurélio, você vai deixar 60 famílias desempregadas sem dinheiro se você não resolver isso agora. Eu sei que não deu uma semana depois daquela reunião, ele nem esperou a outra. Ele já falou assim, cara, vamos fazer esse negócio acontecer. E aí a gente desfez, vendeu, negociou e ficou com o administrador de condomínio que está aí até hoje. Eu gosto de contar essa história, Pedrão, porque eu acho que ali foi uma escola, eu acho que para todo mundo. O que aquilo nos tornou? Nós nos tornamos sócios, vocês aceitaram o desafio, né? Eu queria qualidade de vida, montar um escritório em Vila Velha, mas a gente viu tudo que a gente passou e falou assim, cara, vamos montar um negócio para entregar contabilidade que melhore a gestão dos empresários. E ali casou o nosso projeto e até hoje eu faço isso, eu gosto de fazer isso. Quando, diante das decisões como sócio a gente tomou, o Glauber assume de novo a Marco Contabilidade como CEO e trazendo a contabilidade consultiva, né, dentro dessas mudanças que a gente fez, hoje nessa posição. Então, às vezes eu converso com alguns contadores e fico falando, cara, não está difícil, né? A contabilidade, esse desafio todo, o cliente não valoriza, mas eu acho que é muito do posicionamento. O contador tem que tomar esse posicionamento. E, às vezes, não é porque eu tenho pouco cliente ou tenho muito cliente. Acho que é criar processo, né? Igual você, na contabilidade consultiva, você traz isso tudo, mais, né, cara? Se você está com pouco cliente, você tem uma oportunidade de estar mais próximo dos clientes que você tem. Que foi o que você fez. Você estava em reunião com a gente, você conhecia o cliente, que você falou foi muito poderoso, Glauber. Caramba, se eu sei que o Marco Aurélio, que é o meu pai, é um cara mais coração, eu vou no coração. Então, veja que é o contador que ele sabe sobre comunicação, sobre negociação. Então, são competências que talvez lá na faculdade não se estuda isso, né? No mercado não se estuda. É uma coisa que só o empreendedor contábil vive. É no dia a dia. E isso é uma coisa que me deixa muito feliz, Glauber, que a gente conseguiu, depois da tua intervenção, uma coisa que eu sempre conto isso com muito orgulho, pela intervenção de um contador consultivo, que é você, nós corrigimos essa empresa. Como o Glauber falou, a gente fez uma série de ajustes, vendemos uma empresa que estava super deficitária para uma operação que era mais eficiente para eles. A gente corrigiu a nossa gestão financeira e operacional, salvamos uma empresa pela intervenção de um contador. E dessa decisão, a gente montou uma empresa de contabilidade e depois talvez você conheça essa história, ou então vou marcar um outro podcast para contar a história do que aconteceu com a Marco depois disso. Mas tem um convite para te fazer. Eu vou fazer um evento online nos próximos dias que eu vou contar o restante dessa história. Como a gente fez para crescer e o que a gente ensina hoje para contadores é exatamente esse método de crescimento, mas que passa pelo posicionamento de um contador mais consultivo. Não um contador que fica ali atrás da cadeira só cumprindo obrigação acessória, mas o contador que senta ao lado do empresário, conhece o empreendedor e direciona ele para tomar boas decisões. É o que o Glauber faz desde aquela época, e a gente completou agora mais de 10 anos, né? 11 anos de sociedade, que nós começamos o projeto da Marco Contabilidade, mas antes disso, então, ficamos mais 2 anos juntos aí como consultores e depois
antes ainda como síndicos e clientes, né? Mas que bom ter você, meu amigo, tantos anos comigo do meu lado. Sem dúvida nenhuma, eu, Pedro, não me tornaria o empreendedor que eu me tornei se não fosse pela tua intervenção. Talvez, de alguma medida, o que a gente vê e fala de contabilidade consultiva não teria acontecido se não fosse por você ter acendido essa luz e nos ter encorajado a falar isso para outros contadores, né? Porque a gente faz isso e começamos aqui pelo Espírito Santo e hoje a gente impacta contadores em todo o Brasil. Então, quero te agradecer, meu amigo, pela tua contribuição na minha vida, na vida da minha família, que a gente foi salvo por você. Legal. E te pedir para você mandar uma mensagem de despedida para a turma que está nos assistindo aí. O que você diria para um contador que está começando agora para ter sucesso como empresário contábil? Eu vou emendar esse final com um pedaço bem importante da nossa jornada. Quando a gente se torna sócios, você traz o conhecimento que você tinha, né, dentro da contabilidade.net. Eu fazia isso tudo, mas para mim precificar sempre foi um problema, né? Então o contador ele sempre tem aquilo, vou fazer, né? Então tá pagando os seus honorários, ele está fazendo além daquilo. Então quando a gente se torna sócio, o primeiro meu desafio foi conquistar cliente do jeito que eu sabia, para que você entrasse com a gente ali no escritório. Quando você entra, você traz uma formação de processo, né, de venda que vocês já vendiam na contabilidade, na administrador de condomínio, e a gente começa a ter essa troca de experiência. Por muitas vezes a gente trocou de posição, né? Eu fazia a contabilidade e você estava no campo lá, na rua, prospectando. Como vender contabilidade, né? Você tinha o que você passou e foi muito legal. Depois a gente inverte, né? Eu fui fazer, Glauber, está na hora de fazer contabilidade consultiva. E você vem para dentro do escritório, desenhar processo, fazer toda essa bagagem, é onde a gente começa a construir. Cara, nós dois já estamos limitados. Então vamos construir uma rede, vamos começar a crescer e você trazendo esse processo, essa consultoria. Então veio a parte técnica e a parte de gestão e venda. E eu aprendi muito com você nesse caminho, cara, nessa jornada de valorizar aquilo que eu já tinha como parte técnica. Então, a gente começa a botar preço e pacotes de serviço, falando assim, cara, eu te ajudo, mas é pacote, vamos monetizando isso. E foi uma troca de experiência muito legal. Então, o que eu deixo de aprendizado nessa jornada é que esteja aberto a essas oportunidades. Às vezes, a gente não entende por que eu estou passando por isso, por que a gente está nesse desafio, por que as coisas, às vezes, não tá do jeito que... Não está acelerado do jeito que a gente quer. Por que isso não está acontecendo? Às vezes é porque você tem que passar por aquilo, né? Então, como a gente sempre fala hoje, né? A gente fala assim, cara, isso é empreender. A gente acorda, vai, daqui a pouco você chega no final do dia, não bateu, aí você fala, o que eu tenho que acertar? E no outro dia, e você vai fazendo aquilo. Então, esteja aberto a isso. Está abrindo uma janela de oportunidades. Agora você tem que empacotar ela, reforma tributária, planejamento de caixa, controle de fornecedores, sistematizar, controle financeiro, né, para tomar decisão. Está vindo muito à tona, né? Hoje a mídia está nos ajudando ainda mais, né? Igual agora, esse boom aí que deu por causa de uma mudança de Pix. Cara, isso há anos já se forma. Aí a minha cabeça por que meu cliente está mandando essa mensagem que eu já falei com ele que ele está no Big Brother há muitos anos? Só porque saiu de 2.000 para 5.000, cara, mas sempre teve esse Big Brother, né? Nós estamos num país que a Receita Federal é a melhor do mundo em questão de controle e transparência. Então, assim, não só, né? Tem também um controle orçamentário do governo. A gente vê todo ano a briga de fechar o orçamento do governo. Então, assim, aproveita essa oportunidade. Aproveita o que tem aí de conteúdo, porque... isso foi no campo de batalha, né? Isso não é uma coisa inventada, não é uma coisa que não tenha história, que não está aí no seu dia a dia. Eu acho que eu falo que hoje a gente está num mundo muito vou falar assim, de muito conteúdo. Então você tem que selecionar um pouquinho ali do que realmente faz sentido. Então, para você que está começando e que também está empreendendo ali com faturamento, você acha que você está numa promessa de 30K. Cara, eu acho que 30 mil foi... Não sei se você sabe, mas 30 mil foi mais ou menos o faturamento quando a gente tomou a decisão de você vir trabalhar com a gente. Começar na contabilidade, que legal. Então, é um marco, quando você fala isso, eu fico, o marco foi onde eu busquei esse conhecimento, esse faturamento, falando assim, cara, eu preciso ter alguém do meu lado para ajudar. E eu acho que essa referência é muito legal. Então, você que está aí, isso tudo que a gente contou aqui é
uma história de um empresário que hoje, né, a gente fala sucesso, mas eu acho que eu tenho um propósito, ajudar os outros meus clientes, continuar ajudando meus clientes. Hoje eu também tenho um outro propósito, que é ajudar os meus colaboradores, que também são contadores, que também são pessoas que têm sonhos, assim como eu tive. Então, também trazer eles para perto, falar assim, qual é o seu objetivo? Vamos atingir ele? Então, se você não consegue resolver o problema todo, dá, né? Ensina a pescar, vai dando dicas ali. Cara, e a nossa história incentiva muito os colaboradores. Eu vejo, porra, que legal o Glauber. Olha o Glauber fazendo um podcast com o Pedro. Olha o Glauber fazendo isso. Eu acho que a gente não para pensar nisso, né? Sim. Então, esteja aberto a aplicar o que você está aprendendo, a ter desafios do que você está tendo. E eu falava o seguinte, eu falava isso até na minha comunhão ali na igreja. Eu falava assim, ó, se você me chamar que é para ir em tal lugar, fazer tal coisa, se você me chamar, eu vou. Eu sempre tive isso. Então, quando você me chama para fazer alguma coisa, quando um cliente me chama, vamos fazer uma reunião, cara, esteja aberto a isso. Legal. Porque isso é uma oportunidade de você aprender, que eu acho que essa troca, você fala um negócio muito legal também, Pedro. Seria até legal você relembrar isso, né? Quando dois homens se encontram, né? Ah, verdade, ditado chinês. Quando dois homens se encontram para trocar seus cavalos, cada um deles sai com um cavalo do outro, né? Mas quando dois homens se encontram para trocar suas ideias, cada um sai com duas ideias, né? A sua ideia e a ideia do outro. Então, esteja aberto a isso, porque é isso que vai mudar o jogo. Às vezes, eu vi um filme que me provocou muito, depois eu vou até falar sobre isso. É melhor um contato ou um contrato? Boa provocação, hein? Isso é muito legal, porque o contato pode gerar um monte de contratos, né? Então, eu levo isso também. Então, se tem uma oportunidade de conversar, conversa. Se tem uma oportunidade de atender, atenda. Se tem uma oportunidade de fazer uma consulta, faça. Então, eu acho que é isso que eu posso deixar para vocês, porque foi isso que me trouxe até aqui. Eu não sabia, eu fui aprendendo na jornada. Eu não sei se você sabe, Pedrão, mas eu formei em contabilidade em 2010. Você fez o técnico e depois a formação. Ser contador mesmo, em 2010. Fui fazer aqui em Vila Velha também. Mas o espírito do empreendedor contábil está desde o início. Desde quando você foi lá. Para mim, essa era a essência. Quando você foi lá na farmácia organizar as notas fiscais do cara, você estava ali corrigindo a gestão dele. Eu acho que por isso, meu amigo, que você cresceu tanto. Nós tivemos a sorte de ter passado pela tua jornada e você ter nos ajudado, assim como você ajudou aquele dono da farmácia, assim como você ajudou o dono da indústria. E eu quero deixar para você, contador, essa mensagem, esse incentivo, que você também seja luz na vida das outras pessoas, como o Glauber é a luz da nossa vida, de levar sucesso, levar prosperidade, levar organização. Você também tem esse superpoder que vem com coragem. Ele só se desperta quando você demonstra um ato de coragem. E o que eu quero te pedir agora é que você continue acompanhando a gente lá nas redes sociais. Segue o Glauber. Qual é o seu perfil, Glauber? Glauber.machado. 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 Lá no Instagram, Glauber faz muito conteúdo legal, vale a pena você se inspirar no Glauber. Continua acompanhando aqui a gente no Contabilidade Consultiva e eu espero te encontrar no nosso evento para você aprender a vender, a conquistar clientes, a melhorar a gestão do teu negócio contábil. A gente se encontra lá. Meu sócio, prazer estar contigo há tantos anos. Deus continue nos abençoando. Pedro. Igualmente. E vamos em frente. Avante. Avante. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até mais. Foi? Porra, deu o quê? Quanto tempo aí? Deu uma horinha. Sério? Na hora certa. Valeu, meu irmão. Valeu, Pedro. Pô, foi muito legal a história, cara. Foi.